quero continuar compartilhando com vocês nessa manhã algo que a gente começou na última vez que eu estive aqui, compartilhando a palavra. E um tema que tem sido muito recorrente no meu coração, uma reflexão que eu acredito que é para todos nós, porque é bastante essencial. Nós refletirmos e pensarmos sobre a nossa identidade, é uma conversa sobre identidade, é uma conversa sobre aquilo que Deus espera de nós, é uma conversa sobre trazer de volta, talvez, a nossa consciência, nosso entendimento, de volta para aquilo que é essencial e básico, a partir do momento onde o Senhor nos chama para andar com Ele. E isso tem a ver com algumas palavrinhas específicas que nós vamos usar hoje também, durante o nosso tempo aqui. Deixa eu me localizar aqui no meu texto, antes da gente entrar. Isso, porque eu mudei de texto, então tem que mudar de página. Eu começo com algumas perguntas que eu tenho feito para mim mesmo, pensando a minha vida, pensando a vida da igreja, e tentando entender aquilo que Deus quer falar para nós nessa estação, como a gente costuma dizer, porque nós vamos conversar sobre isso por um tempo. Isso também está conectado, inevitavelmente, com a nossa visão e a nossa missão, né? Encontrar Jesus e apresentá-lo ao mundo. Essa é a visão da Igreja Vineyard aqui local. Nós temos também a nossa missão, que ela se complementa, eu não vou entrar nela hoje, mas essas duas coisas estão cercando a nossa maneira de pensar, o que nós fazemos aqui, o que nós queremos ser. Inclusive, no Café de Voluntários, foi muito engraçado, porque eu fiz uma atividade com eles e todo mundo veio que meio copiando essa visão aqui. Eu não sei se isso foi... como é que fala aquilo? Cola? Mas foi legal ver que todo mundo está puxando essa temática. Nós queremos realmente reforçar isso, que esteja no seu coração. Então, algumas perguntas que eu faço para mim mesmo, pensando nesse tipo de assunto, que nós vamos ver hoje. Eu estou tentando segurar ele para não falar de cara, mas eu vou acabar falando. Onde nós estamos, né? Para onde nós estamos indo? São perguntas importantes. A gente não pode ficar vivendo no estilo Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E vai vivendo sem nenhuma perspectiva, sem nenhum foco, sem nenhum alvo. Se o Evangelho é sobre transformação, no que é que nós estamos nos transformando? Nós não podemos ficar apenas repetindo ensinamentos. É muito bom que você saiba bastante da Bíblia. Aliás, eu queria mandar uma pesquisa para nós aqui. Eu fiquei meio preocupado de mandar a pesquisa, mas vamos dizer assim que a gente pode fazer ela ao vivo. Talvez você não queira levantar a sua mão para não se constranger, mas só pensa aí. Eu ia mandar algumas perguntas. A primeira pergunta: quem já leu a Bíblia inteira pelo menos uma vez? Não precisa responder. Tem gente corajosa aí. Quem já leu os Evangelhos pelo menos uma vez, completo, os 4? Quem já leu os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco, pelo menos uma vez? Já começa a diminuir as mãozinhas. Quem já leu Salmos inteiro, ou quase inteiro? Vai, dá uma chance aí. Algumas pessoas. Quem já leu as cartas de Paulo pelo menos 3 vezes? Então, nós vamos chegar lá. Vou me segurar aqui. Outra pergunta que tem: se nós somos feitos livres, o tema dessa série é finalmente livres, nós somos livres sendo feitos livres, para quê? Por quê? Qual é o objetivo? Se Jesus tem palavras de salvação e de liberdade, de libertação, para que nós estamos e do que nós estamos sendo livres? A gente tem que pensar sobre isso. E como é que a gente processa isso? Uma outra pergunta um pouco mais difícil é: por que as pessoas desconfiam tanto daqueles que são cristãos? Vocês já perceberam isso? Que muitas vezes você se pega numa situação onde você não tem vergonha de dizer que é cristão por causa da sua fé, mas talvez você tenha por medo de ser comparado a outros cristãos com outros comportamentos que não são muito cristãos. Pela média, né? Não é que você é perfeito, não é nada disso. Mas algumas coisas são tão discrepantes daquilo que se diz, daquilo que se canta, daquilo que se prega, que as pessoas hoje falam: cara,
Eu não quero ser igual a você. É uma coisa para a gente pensar. Por que será que isso acontece? Por que nós nos frustramos muitas vezes na nossa caminhada com Cristo e temos dificuldade de tomar posse de suas promessas de paz, descanso, vida abundante? Porque às vezes parece que é tão difícil para nós, em certos momentos, recebemos aquilo que Jesus nos prometeu que teríamos ao andar com Ele. O que é que está faltando? Qual é o próximo passo para que isso comece a se tornar algo possível? Eu tenho 10, 20, 35 anos de vida com Jesus desde que eu decidi, né? Minha mãe disse que é desde os 7. Mas eu não me lembro. Em algum momento eu devo ter escrito lá em algum lugar: hoje eu decidi entregar a minha vida para Jesus. Daí eu esqueci disso até os 17. Aí fiz só o que eu queria fazer. Mas desde que eu falei assim, esse é o caminho que eu quero seguir, mais de 30 anos, e essas perguntas ainda são importantes para mim. E precisam ser importantes para nós. O tempo inteiro estamos pensando, eu estou em que direção? Eu estou indo em que direção? A gente precisa fugir de um estado onde a gente está apenas seguindo com as coisas, entende? Dia após dia, domingo após domingo, não há um propósito, eu não sei qual é meu alvo, eu não sei onde eu vou chegar, porque Jesus tem um plano para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em João capítulo 1, para você ver como a gente falou de coisas essenciais. É um texto simples. Na verdade, eu vou explicar algumas coisas desse texto hoje, para nós conversarmos sobre outras posteriormente. É tão essencial que está no primeiro capítulo do Evangelho de João, Evangelho lindo. Capítulo 1, versículo 35. É um texto relativamente longo, mas nós vamos lê-lo apenas para captar a história que está por trás, tá bom? No dia seguinte, diz o versículo 35, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. João aqui não é o João do Evangelho, João Batista. Palavrinha, eu vou chamar a atenção para algumas palavras, então você vai anotando mentalmente essas palavras, tá? No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando eu fizer uma pausa, é uma palavra importante. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se, vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou-lhes o que vocês querem. Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde e viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram. Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Senhor, nós te agradecemos por essa manhã, mais uma vez, por estar conosco. Nós olhamos para esse texto agora e nós queremos refletir sobre o que o Senhor nos ensina a partir dele. O que nós queremos é que o Senhor transforme o nosso pensar, o nosso coração,
para que as nossas palavras, os nossos cânticos comecem a se alinhar, Senhor, com a nossa vida prática, com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós desejamos, Senhor. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser mudados, nós queremos o Senhor. Ajuda-nos a entender como é que o Senhor trabalha nas nossas vidas, nessa manhã, Senhor. Em Teu nome. Amém. Amém. Bom, eu fiz a leitura, as palavras estão aí na sua cabeça, você já deve ter tido uma ideia de qual é o tema que nós vamos conversar. Rabi, mestre, onde estás hospedado, um conjunto de palavras, siga-me, vem e veja, 2 vezes ele falou isso, depois ele diz, vem e verão, vocês verão. O ponto que nós queremos trabalhar nessa manhã, inicialmente, para outras conversas posteriores, é que seguir a Jesus significa praticar um caminho. Nós vamos falar sobre isso hoje. Esse texto aponta para uma frase interessante de John Mark Comer, que ele diz assim, portanto, a transformação é possível se estivermos dispostos a organizar a nossa vida em torno das práticas, das verdades e dos ritmos estabelecidos pelo próprio Jesus. Faz sentido? Se nós desejamos transformação verdadeira, finalmente livres, liberdade de verdade, não declarar uma liberdade que nós ainda não estamos vivendo, continuamos presos a nós mesmos, às nossas necessidades, aos nossos dilemas. Se nós realmente queremos ser livres de verdade, experimentar a liberdade que Cristo traz, que Cristo comprou para nós, nós precisamos estar num processo de transformação. E esse processo é possível apenas se estivermos dispostos a organizar a nossa vida em torno das práticas, em torno das verdades, dos ritmos estabelecidos pelo próprio Jesus. É por isso que ele chama discípulos. E é por isso que ele diz, vem e veja, vem e siga-me. É por isso que ele diz isso aos discípulos. John Mark Comer diz mais alguma coisa sobre isso. Ele diz, Jesus não convidou as pessoas a se converterem ao cristianismo, nem as chamou para se tornarem cristãs. Jesus convidou as pessoas a se tornarem seus aprendizes, em um modo totalmente novo de viver. Jesus convidou indivíduos para serem transformados. Este é o convite de Jesus. Cristianismo é uma palavra que a gente usa, mas que na verdade nem existe na Bíblia. E cristianismo hoje, em muitas situações, não tem um bom sentido. Não é visto de uma forma boa. Historicamente, nos seus erros, não é? Em nome de Cristo já se matou. Em nome de Cristo já se foram promovidas guerras. O cristianismo soa hoje como algo manipulador, dominador, falso, mais uma religião. Jesus não formou uma religião. O que Jesus fez foi chamar pessoas para um caminho. Ele disse, siga-me. Ele disse, venham ver onde eu estou hospedado. É uma coisa simples, mas a figura ajuda bastante. Venham estar comigo. Venham ver as coisas. Se tornem aprendizes. É sobre isso que nós estamos falando hoje. Eu quero compartilhar 2 coisas para enriquecer talvez o seu entendimento desses evangelhos. Nós vamos falar um pouquinho sobre os rabinos e sobre os seus aprendizes e um pouco sobre esses aprendizes também, antes da gente seguir aqui. Primeira coisa que rabino, como vocês viram no próprio texto, ele realmente significa mestre. Rabinos eram mestres espirituais em Israel. Eles não eram apenas mestres na Torá, no sentido mestre de conteúdo, mestre de conhecimento apenas, mas eles eram vistos como exemplos de uma vida com Deus. Pessoas que conheciam profundamente a lei de Deus, a Bíblia, o Antigo Testamento, se você preferir assim para ficar mais fácil, mas eram também pessoas que não só tinham conhecimento, eles eram vistos como pessoas que tinham uma vida com Deus. Cada rabino tinha seu conjunto de ensinamentos, a sua maneira de ler as Escrituras e sua visão de como viver para Deus. E é engraçado aqui que isso era o que eles chamavam um pouco de jugo.
Aí você lembra das palavras de Jesus? Tomai sobre vós meu jugo. Incorpora essa ideia para eles. Quando Jesus falou isso para eles, eles entendiam isso. Era a linguagem deles. Eles conheciam os rabinos e a forma como eles ensinavam e discipulavam. Discipulavam não é uma boa palavra, porque hoje eu estou querendo quebrar essa palavra. Discipulavam. Na maneira como eles ensinavam e como eles formavam, essa palavra especial, formavam as pessoas. Como eles trabalhavam com seus aprendizes, os seus discípulos. Eles vinham de vários setores da sociedade. Eles podiam ser agricultores, ferreiros, carpinteiros. Estudavam sob a supervisão, né, de alguém, até que aos 30 anos eles começassem a ensinar seus próprios discípulos. Então você já consegue perceber um ciclo que acontecia. De formação, de maturação, de liberação para formar novos discípulos. Não era algo formal como é o ensino de hoje, como se fosse uma academia, literalmente, né, uma faculdade, mas a autoridade deles vinha de maneira diferente. Eles eram pessoas que tinham autoridade, mas não era aquela autoridade simplesmente de um título dado, um diploma, ou dizer que você agora é um mestre em teologia, ou uma coisa assim. A autoridade deles vinha de maneira diferente. A sua vida e seus ensinamentos eram suas credenciais. O que fazia um rabino ser bem visto ou ser respeitado era realmente a sua vida, a maneira como ele vivia e os ensinamentos que ele trazia. A maioria deles era itinerante e não remunerado. Nós vimos ali que podiam ser de várias profissões diferentes. Eles passavam nas sinagogas e compartilhavam. Então, quando os judeus se juntavam na sinagoga, talvez um rabino estava visitando a cidade e ele ia compartilhar seu conhecimento. Ele talvez já tivesse um nome, já fosse conhecido, e as pessoas iam para ouvi-los. A maioria deles era itinerante. Eles iam de cidade em cidade ensinando nas sinagogas. Se você se lembrar do texto dos evangelhos, você vai lembrar que Jesus logo foi chamado e reconhecido como um rabino. Então, a razão deles chamarem Jesus de rabi, muito provavelmente é porque eles reconheciam um estilo, não é? Eles reconheciam uma forma. Está aí um homem que compartilha, é um homem que está chamando discípulos, aprendizes para andar com eles. Eles reconheciam a sua autoridade. A diferença é que Jesus não era um rabino comum. Nós sabemos disso, os textos dizem que as multidões ficavam admiradas com suas palavras. E às vezes a gente tem a tendência só de achar que isso acontecia porque os outros eram fariseus, pessoas. Talvez a gente pode pegar leve com eles um pouquinho, com os outros rabis, e dizer assim, apenas que Jesus era de um nível e de uma excelência e de uma autoridade muito superior. Não dá para competir. Não quer dizer que os outros eram ruins. Aqui nós estamos vendo que era o costume, eles reconheciam um rabi, não porque eles chegavam dando carteirada de título, eu andei com fulano, eu estudei com ciclano, mas eram reconhecidos conforme o seu ensinamento e a sua vida. Importante isso, porque provavelmente aquele rabi que sabia falar muito bem, mas a vida dele não estava muito ajustada, ninguém dava bola para ele. Ninguém seguia ele. Eles queriam alguém assim. Mas quando eles veem Jesus, eles falam, que autoridade é essa? Porque nós conhecemos bons rabis, mas a autoridade que esse homem tem é muito maior. Muito maior. Então, para a gente entender essa questão de como funcionava esse processo de rabis e discípulos, nós temos que entender isso. Jesus era visto como um rabi, um rabino, ele é um mestre, ele também tinha discípulos, e diferente do que a gente talvez pensasse algumas vezes, Jesus não inventou o discipulado. Talvez, às vezes, o nosso costume de ler as Escrituras e lembrar dos textos dizendo, vão e façam, discípulos de todas as nações, talvez você tenha a impressão, como eu, que Jesus inventou o discipulado, mas ele não inventou o discipulado, ele seguiu a mesma forma. Como que era o discipulado, então, em Israel, mesmo antes de Jesus? Discípulos, a primeira coisa que você tem que entender é que a palavra discípulo, ela significa muito mais aprendiz do que qualquer outra coisa. Discípulo, tradução da palavra discípulo é alguém que está aprendendo com outro. Aprendendo aqui não no sentido apenas intelectual, mas aprendendo mais do que isso, aprendendo sobre ensino, aprendendo sobre a vida.
Esse discipulado, lá na cultura judaica, tá? Não era para qualquer um. As crianças eram ensinadas desde cedo na Torá, no Pentateuco, nos 5 livros. Aí aqui que eu fiz as perguntas para vocês no começo, sobre quem já leu aquilo, quem já leu quantas vezes isso. Para vocês se sentirem bem tranquilos hoje, não saírem daqui muito cabisbaixos, deixa eu comentar para vocês como que era aqui. As crianças eram ensinadas desde cedo na Torá. Veja, quando eu digo ensinar na Torá, eles usavam inclusive a Torá para o aprendizado das crianças, a alfabetização, tudo através da Torá. Aos 13 anos, muitas crianças já conheciam a Torá toda de cor, igual nós. Não é? Gênesis 22, 3. O que está escrito lá? Fala aí. Deuteronômio 4, 22. O que está escrito lá? Deixa eu dizer mais. Na época deles não tinha nem versículo e capítulo. Tinha que saber o conteúdo mesmo. Era mais, provavelmente as perguntas eram mais assim, o que diz a lei sobre isso? E aí eles repetiam isso. Talvez você possa discordar e dizer, mas isso é só decoreba. É, mas eles têm o texto. Está no coração deles, está na mente deles. Já deu para dar uma vergonha, né? Leve. Muito bem. Essas crianças, então, delas, as que se destacavam mais, elas passavam para o segundo nível. Tem sempre um next level. Aos 17 anos, eles já teriam memorizado todo o Antigo Testamento. O que vocês acham disso? Isso nos fala um pouco da própria cultura de ensino deles, nos fala também sobre Jesus, não é? Ele também foi educado dessa forma. Aos 17 anos teriam memorizado todo o Antigo Testamento. Aqui acabavam os estudos para a maioria. Vejam que eu estou dizendo que é níveis de crescimento de conhecimento. Não é todas as crianças, né, gente? O mundo não funciona assim. Não é todo mundo que chegou nesse nível, mas das 13 que a maioria talvez já tinha decorado o Pentateuco, aos 17, alguns teriam decorado o Antigo Testamento inteiro. Aí você vai falar, claro, eles não tinham nada para fazer naquela época. Pode ser que isso contribuiu. Ainda assim, a gente às vezes não leu nem a Bíblia inteira ainda, com anos de vida cristã. Aqui, aos 17, então, acabava o estudo para a maioria. O que vai fazer, né? O cara já decorou no Antigo Testamento inteiro, o que mais tem para ensinar? Não tinha Novo Testamento ainda? Então, acabava os estudos aqui, nesse sentido. Para os melhores dos melhores, alguns deles tentariam se candidatar a ser um aprendiz de um rabino. Eu quero seguir nisso. Eu quero ser um aprendiz. Quero ser um discípulo. Eu amo as palavras do rabino X, do rabino Y. Quero me tornar também um rabino um dia. Estes eram colocados em testes bastante difíceis de passar, mas se um rabino achasse que a pessoa tinha inteligência, capacidade de conhecimento suficiente, ele diria uma frase para essa pessoa. Qual frase? Adivinha? Siga-me. Já viram isso em algum lugar? Siga-me. O rabino diria, siga-me. Interessante demais, né? E assim essa pessoa se tornava um aprendiz e começava a andar com esse rabino. Então, se você fosse um dos sortudos naquela época, altamente capacitado, selecionado entre os melhores dos melhores, e veja que o nível era altíssimo, já que todas as crianças conheciam praticamente a Torá toda, aos 17 anos, o Antigo Testamento inteiro. Se você fosse um desses sortudos, você seria convidado a seguir um rabino. E isso significava, irmãos, que a sua vida toda seria organizada em torno de 3 objetivos principais. O siga-me colocava esses aprendizes num cenário. A vida deles seria reorganizada para que eles pudessem fazer 3 coisas. Número 1, estar com o rabino. Porque a classe de aula era a vida. O dia a dia. Lembra no nosso texto? Vem andar comigo. Onde é que o Senhor está hospedado? Eles já tinham essa noção. Eu sei que se eu quiser aprender do Senhor, eu preciso estar com o Senhor.
Não é sobre ler um livro e estar informado. Isso não basta. Eles podiam ir lá e ouvir na sinagoga. Aliás, aqueles discípulos, talvez até alguns deles, soubessem bastante. No The Chosen, parece que sempre eles estão recitando um texto, né? É uma coisa belíssima de ver quando eles se juntam assim, começam a recitar um texto antigo, todos juntos. Ali mostra um pouquinho como eles sabiam esses textos. E é interessante pensar isso, que hoje em dia, se a gente se juntasse aqui, talvez a gente não conseguisse recitar textos sem pegar a Bíblia e ler. E eles podiam fazer isso. Viu como faz sentido isso que eu estou falando aqui, da forma deles aprenderem? Então, talvez uns desses discípulos aqui que nós vimos no nosso texto também conheciam, mas eles sabiam que a maneira de se tornar como aquela pessoa que eles admiravam era estar com eles. E Jesus também conhecia o processo, então ele disse, siga-me, eu estou hospedado ali, vamos andar juntos. Então, primeira coisa, estar com o rabino, eles tinham que fazer isso. Os discípulos normais, nem só os discípulos de Jesus. Segunda coisa, o objetivo era tornar-se como o rabino. Era estar com ele para se tornar como ele. Não era estar com ele só para enjoy, como diz em inglês, só para curtir a presença. Porque é legal demais estar com gente que nos inspira. É ou não é? Por isso que a gente gosta tanto de conferência. Por isso que a gente gosta de fazer um curso. Porque é inspirador, é motivador. Todo mundo quer tirar foto com a pessoa que te inspirou. Né? Quer estar lá, bater um papo, sentar para tomar um café. Mas é mais do que isso o processo do discipulado. É um processo onde você está lá para estar com ele, com o objetivo de se tornar como ele. Era isso que já queriam fazer naquela época. E a terceira coisa, agir como seu rabino agiu. Se tornar um rabino algum dia. Esse era o processo. Eles não entravam lá sem nenhum objetivo final. Agora eu sou tão conhecedor, eu tenho o mesmo estilo de vida, a mesma prática de vida que o meu rabino. Não. Quando o rabino descobria ou entendia que o seu aprendiz tinha aprendido, ou estava num nível de maturidade XYZ, o que ele fazia? Vá e faça o mesmo que eu fiz com você. O cara não ia ficar na barba do rabino o resto da vida. Agora é a sua vez de selecionar discípulos, de chamar pessoas para estar na sua vida e andar com eles. Isso era o que significava ser um discípulo naquela época. Isso ainda é o que significa ser um discípulo e também ser um rabino. Mas muitas vezes nós não entendemos que essa é a definição de discípulo ou de discipulado. Seguir Jesus é tornar-se seu aprendiz, é organizar a vida em torno desses 3 pontos. Estar com ele, tornar-se como ele, agir como ele. É um processo para a vida toda. Grave na sua mente esse chamado. Jesus diz para você e para mim, vem e veja. Vem e veja. Se alguém ali queria uma fórmula, uma inscrição, qualquer coisa, um livro, né? Que Jesus passasse, quando Jesus ouviu eles dizendo que eles estavam interessados, que eles o reconheciam como mestre, muito bonito, isso muito legal, chegar e falar, o Senhor é o Messias, o Cristo, eu reconheço isso. Legal, Jesus, bom demais, eu sou mesmo. Vem e segue-me. Vem estar comigo, vem se tornar como eu sou e passe a agir como eu estou agindo. Para essas 3 coisas acontecerem, é preciso estar com Ele. Por isso Ele chama esses homens e mulheres para andar com eles. O que um discípulo tinha que fazer então, gente? Bom, a primeira coisa é entender que discípulo, e aí aqui uma informação para nós hoje em dia, que eu estou tentando compreender melhor também. Discípulo é um substantivo, não é um verbo. Não existe, então, talvez essa ideia de eu estou discipulando você. Que aí você está tornando essa palavra um verbo, né? A palavra discípulo, ela não é usada como verbo em nenhum lugar dos evangelhos. Você não vai achar. Jesus diz para fazer discípulos.
John Mark Comer diz o seguinte sobre isso. Eis o porquê. Se discípulo é algo que é feito a você, um verbo, então isso coloca o ônus da responsabilidade pela sua formação espiritual em outra pessoa. Está entendendo? Se você vai ser feito discípulo, um verbo, se alguém vai fazer de você um discípulo, o ônus, a responsabilidade da sua formação acaba sendo colocada em quem vai te discipular. Outra pessoa, pode ser o seu pastor, a sua igreja, o seu mentor, mas se discípulo é um substantivo, como as Escrituras apresentam, se há algo que você é ou não, ou você é um discípulo, ou você não é um discípulo. Isso é meio chocante. Nós estamos dizendo que não existe um meio termo. Eu estou quase discípulo. Parabéns, você é um quase discípulo. Não existe isso. Ou você é discípulo, ou você não é discípulo. Ou você aceitou o convite do siga-me, ou você não aceitou o convite do siga-me. A gente tem que entender isso. Nas Escrituras, não sou eu que estou falando. É um estudo aqui, percebendo. E aí, quando eu falo isso, eu espero que você esteja também pensando que é isso mesmo que você leu. Começa a fazer sentido, é verdade. Ou é discípulo, ou não é discípulo. Ou é um aprendiz de Jesus, ou não é um aprendiz de Jesus. Então ele diz isso. Mas se discípulo é um substantivo, se é algo que você é ou não, então alguém ou ninguém pode discipular você, exceto o próprio Rabino Jesus. Por isso que a gente fala muitas vezes a expressão o discipulado a Cristo. É Cristo que pode e deve ser aquele ao qual nós nos tornamos semelhante, não a outra pessoa. E não há outra pessoa que seja responsável pela sua formação espiritual. É você. Parece apenas um jogo de palavras, mas se você conseguir captar a diferença, vai ver. Substantivo significa, só existe a palavra discípulo. Eu sou, eu não sou discípulo. Ninguém vai me fazer discípulo. Se eu sou discípulo, e eu entendo que o papel do discípulo é organizar a sua vida em torno do Rabi, Cristo, eu começo a entrar num processo de transformação. E para isso eu preciso estar com Ele, com o objetivo de me tornar como Ele, e então passar a agir como Ele. Faz sentido? Obviamente que a próxima pergunta é, você é um cristão ou você é um aprendiz? Você fala, mas tem diferença? No que nós estamos querendo chocar aqui, né? E pegar você por esse choque de palavras, apenas para dizer que a palavra cristão ela não existe na Bíblia na forma exata como a gente diz normalmente, o que é comum, tá? Eu estou usando aqui o vocabulário comum, para você ser chamado a atenção para a vida de aprendiz. Sabendo o que você sabe agora sobre discípulo, sobre rabino, sobre o processo de discipulado, a pergunta não é se você é um cristão, simplesmente, ou se você é um aprendiz. Se você olhar o Novo Testamento, a palavra cristão aparece 3 vezes. Uma palavra que se assemelha a cristão. Cristão quer dizer pequeno Cristo. Tá? Então não existe essa palavra literalmente no Novo Testamento. E quando ela aparece, o pessoal estava mais tirando sarro do que... Não é um nome que eles inventaram. Nossa igreja vai se chamar Vineyard. Então nós somos vineyardianos. É uma palavra que a gente inventou. A gente pode fazer isso, não tem nenhum erro, pecado nisso, desde que a gente entenda, etc. É só para identificação. Quando os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, eles estavam falando, vocês são os cristinhos. Eles não estavam elogiando. Eles estavam se referindo ao que eles ficavam falando que eles eram. Não foram os próprios cristãos que disseram, nós somos cristãos. Quem são vocês? O que eles tinham que dizer, gente, normalmente? Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos aprendizes de Jesus. Não havia religião. Não havia cristianismo. Havia discípulos de Jesus. Aprendizes de Jesus. Se cristão aparece 3 vezes ali no texto, a gente pode conseguir puxar essa palavra ali para dizer que não tem nenhuma. Sabe quantas vezes aparece a palavra discípulo? 269. Só para você ver o contraste. A referência àqueles que andavam no caminho sempre foi discípulos, aprendizes.
Eu estou usando bastante o John Mark aqui porque eu estou com uma referência boa dele em um material que eu estou lendo. Tem outra citação dele boa sobre isso. Ele diz: para muitos no Ocidente, Ocidente é o lado de cá, né? Da Europa para cá. Para muitos no Ocidente, a palavra cristão é apenas alguém que mentalmente acata os aspectos essenciais do cristianismo. Palavra que nunca existiu no Novo Testamento. E pode, ou não, frequentar a igreja ocasionalmente. Isso é definição de cristão no mundo do Ocidente. Vocês concordam ou discordam? Se você olhar, é isso mesmo. Existe até a ideia do praticante ou não praticante. Porque eu falo, você é cristão? É, mas eu sou cristão. Hoje tem também, antigamente era católico e católico praticante e não praticante. Hoje tem evangelho praticante e evangelho não praticante também. Pessoas que acataram alguns princípios do evangelho convenientes, às vezes, amar, perdoar, não é? Ser uma boa pessoa, ter compaixão das pessoas, doar para quem precisa. Acataram mentalmente alguns aspectos essenciais do cristianismo e algumas dessas talvez até frequente em uma igreja, outros talvez nem frequente. Essa é a definição de cristão. O Ocidente transformou o termo cristão em um objeto de consumo. É estranho a gente falar sobre isso, mas é verdade. As igrejas estão cheias de pessoas, cheias de cristãos. A pergunta é, quantos de nós entendemos que somos discípulos e não apenas cristãos, pertencentes a uma religião? O cristianismo é uma religião. O evangelho é sobre discípulos, o evangelho é sobre aprendizes. Ser aprendiz exige um outro tipo de envolvimento, que muitos daqueles que se dizem cristãos não estão dispostos a encarar. A gente precisa acordar de manhã com a convicção que o nosso chamado é para ser aprendiz de Jesus. Vou repetir, estar com Ele, tornar-se como Ele, agir como Ele agiu. Já decoraram ou não? Número 1. Número 2, tornar-se como Ele. Número 3, agir como Ele agiu. Esse é o objetivo do discipulado, é isso que Jesus queria quando Ele chamou aqueles homens e mulheres para andar com Ele. Nós não estamos no caminho que Jesus estabeleceu para os primeiros discípulos se nós não entendemos esse processo, que é isso que Ele deseja para nós. E talvez, respondendo algumas daquelas perguntas que eu fiz no início, né? Por que às vezes não parece que os cristãos são realmente parecidos com Jesus? Porque provavelmente a gente não tem agido como discípulo. E por não entender que somos discípulos, a gente não tem estado com Ele. A gente não está nem preocupado em se tornar como Ele. A gente só o admira. E a gente vai só à igreja, ou a gente segue uma religião. Não somos cristãos, você nunca iria negar isso. Mas você não é um discípulo, você não está sendo transformado, você não está se tornando como Ele, e não está nem considerando, talvez, agir como Ele. Se você olhar para os evangelhos, Jesus fez isso do começo até o último capítulo dos evangelhos. Foi isso que Ele fez. Ele começa dizendo, siga-me, e no final Ele diz, vão e façam discípulos. Vocês foram formados. E a palavra que a gente usa hoje na faculdade atrapalha um pouco, mas também dá para a gente entender, né? Quando a gente faz uma faculdade, a gente acaba, o que eles dizem para a gente? Parabéns, você está formado. Na verdade, a maioria dos casos é que você apenas recebeu um monte de conhecimento. O discipulado bíblico era sobre conhecimento e vida. Por isso, formação espiritual é algo importante. A formação espiritual implica em conhecimento, práticas, disciplinas, experiências. Vem e veja. Portanto, o Evangelho, irmãos, não é só um convite para ser salvo, que a gente confunde isso muitas vezes, né? Você quer ir para o céu? Você é um pecador? Tudo isso faz parte. Você quer ser salvo? Venha para Jesus. Mas o caminho que Jesus propôs é além disso. Ele nos salva de algo para uma outra coisa,
Ele nos salva da nossa própria vida para nós agora estarmos no caminho com Ele, para sermos formados por Ele, para nos tornarmos parecidos com Ele. O discipulado é sempre a Cristo, não a uma outra pessoa, nem a uma outra igreja. A uma igreja específica. O discipulado é algo que você toma as rédeas e decide seguir. Vocês viram alguma vez Jesus insistindo com alguém para andar com Ele? Não é estranho isso? É um pouco estranho, né? Teve algumas vezes que Jesus foi inclusive duro, falou para os discípulos, se vocês entrarem numa cidade e o pessoal não der muita bola para o evangelho, não perde seu tempo lá não. Não é duro isso? Não parece assim, ai, mas Jesus é rude. Vem e segue-me. Toma uma decisão. Faz igual Pedro, seu irmão. Joga as redes. Reorganiza a sua vida. A gente passa rápido, eu sempre falo isso aqui, né? A gente passa rápido às vezes pelos textos sem pensar o que está acontecendo ali. Vocês acham que foi um negócio simples assim? O cara era um cara de negócios, ele simplesmente tinha coisas envolvidas, ele sabia o que aquilo ia causar. Ele era a pessoa que alimentava o mercado da cidade com peixe. Tem consequências, provavelmente teve falatório. Talvez foram chamados até de irresponsáveis, de loucos. Mas eles decidiram que seriam discípulos. E para serem discípulos, eles tiveram que organizar a vida deles em torno do Evangelho. Para tirar uma coisa que não está nas Escrituras, mas que talvez vocês tenham ouvido, usar como exemplo. Veja como o diretor do The Chosen criou toda uma dinâmica entre Pedro e a sua esposa. Difícil em alguns momentos, porque reorganizar a vida em torno do Rabi Jesus é uma coisa que para nós vai custar a nós algumas coisas. Vai custar algumas coisas. Um outro texto interessante diz assim, não há garantia de que basta ser um cristão, né? Mas não ser um aprendiz de Jesus. E ainda assim ir para o céu quando morrer. Jesus mesmo nos advertiu, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Numa pesquisa do IBGE, qualquer um pode se dizer cristão. Mas quantos poderiam dizer, eu sou um discípulo ou um aprendiz de Jesus? E dizer isso entendendo o que isso significa. Por que você é um aprendiz? Porque o alvo da minha vida está organizada em torno de estar com Ele, em torno de tornar-se como Ele e agir como Ele. Dallas Willard disse o seguinte, a maior questão que o mundo enfrenta hoje, em meio a diversas necessidades de partir o coração, é se aqueles que se identificam como cristãos, entre aspas, se tornarão discípulos, estudantes, aprendizes, praticantes de Jesus Cristo, aprendendo constantemente com Ele sobre como viver a vida do reino dos céus em todas as esferas da existência humana. Não é um chamado para um monastério. Jesus não foi para um monastério. Venham ser meus discípulos. Nós vamos nos retirar e vamos ficar 3 anos só orando. O discipulado acontece na vida. Ao estar com Jesus, aprender com Jesus, não é uma coisa isolada do mundo, é na vida. O Dallas diz isso aqui, aprendendo constantemente com Ele sobre como viver a vida do reino dos céus, a nova vida, aquela da qual nós estávamos presos, fomos tirados, fomos feitos livres para viver a vida do reino de Deus em todas as esferas da existência humana. Então, portanto, Jesus não está procurando convertidos ao cristianismo, Ele está procurando aprendizes do reino de Deus. Para Jesus, diz John Mark, salvação tem menos a ver com levar você para o céu e mais como trazer o céu para dentro de você. É menos uma transação, né, uma troca, e mais uma transformação.
que a gente faz com tudo isso? Hoje é só o princípio. Hoje é só o dia da gente entender mais claramente o que é que Jesus quis dizer quando ele disse: vem e segue-me, vem e veja. Ou disse: vocês verão, ande comigo, vocês vão ver o que é o reino de Deus, como se comportar no reino de Deus, como praticar o reino de Deus, como demonstrar o reino de Deus. Para isso vocês têm que estar comigo. No início eu comentei que só aquelas pessoas muito especiais podiam se tornar discípulos dos rabinos, não é? Não foi isso que eu falei? A maravilha do reino de Deus é que Jesus diz que qualquer um pode se tornar um discípulo. Agora já não é mais um mérito ou uma capacidade, não é para pessoas especiais. Jesus chamou todo tipo de gente para se tornar discípulo. A questão agora se torna não quem você é hoje, mas se torna quem você quer se tornar amanhã. E para isso o discipulado existe, para nos formar de uma outra forma. A gente não precisa se preocupar nesse caminho com nada, no sentido da formação, apenas nos dedicarmos a organizar essa vida, de forma que ela vá fluindo naturalmente. Talvez você tenha a preocupação: como é que eu vou encaixar essa vida de aprendiz da minha vida? Fica tranquilo. Comece a estar com Jesus, comece a tornar-se como Ele, comece a agir como Ele. No processo dessa vida de aprendiz, todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Todas as outras coisas vão se acomodar dentro da vida de aprendiz que você vai estar vivendo. Você vai saber como lidar com isso. Quando a gente afirma finalmente livres, é uma afirmação para nos fazer entender quem somos após sermos libertos. Não é verdadeira a liberdade que temos se nossa vida ainda é a respeito de nós mesmos. A verdadeira liberdade só existe quando nós nos colocamos debaixo do jugo do Rabi Jesus, debaixo dos seus ensinamentos, debaixo da sua vida, da sua maneira de ver a vida, de praticar a vida. Então, nessa manhã, irmãos, para a gente já ir encerrando, fica para todos nós o pensamento, o convite de Jesus. Porque eu tenho absoluta certeza que cada um de vocês aqui, incluindo eu, tem no coração um desejo de conhecer mais o Senhor. Tem no coração o desejo de ver o reino de Deus se manifestando de maneira mais poderosa, de maneira mais clara. Tem no coração o desejo de compreender melhor os próprios ensinos de Jesus. E talvez alguns de nós tenhamos andado no processo não muito correto, assim, não num processo ideal para que essas coisas aconteçam. Porque o processo ideal nos foi apresentado aqui hoje. Nos tornarmos aprendizes. E ao nos tornarmos aprendizes, as prioridades são estar com Ele, número 1. Tornar-se como Ele, agir como Ele. É isso que tem que queimar no nosso coração, todos os dias. A minha vida é a respeito de estar com Ele. E aí eu não vou entrar aqui hoje, senão eu vou estragar as outras mensagens, mas você vai reorganizar tudo, porque agora é isso que você quer. E você vai ter que achar as maneiras. E aí você vai perceber muito rápido que não dá para fazer só domingo de manhã. Estar com Ele não é estar com Ele num culto de domingo de manhã apenas. É muito pouco. Está vendo o trabalho que nós temos aí? A Dallas Willard fala isso também, que ele fala que a gente não pode esquecer que a graça, ela nos coloca num caminho, mas ela não elimina o nosso esforço, no sentido de nos dedicarmos a essa nova vida. Você não se dedica para ganhar coisas. O que Jesus está te pedindo é para se dedicar a estar com Ele. Primeira coisa, comece por aí. Organizar a sua vida. A sua agenda tem que mudar. Você tem que aprender a reconhecer Jesus o tempo todo na sua vida. Lembra daquelas histórias do irmão Lawrence, né? A prática da presença de Deus? Então você vai aprender que existem
Coisas que você tem que implementar e colocar na sua agenda, na sua vida, para estar com Jesus. Tempos, leituras, processos, práticas. Práticas devocionais, práticas espirituais. Nós estamos falando de formação espiritual. Amém? Não precisa levantar a sua mão, mas pense aí na resposta. Quem aqui tem um desejo de avançar na sua formação espiritual? Eu tenho. Não importa onde você está. Isso é o menos importante. Não importa de onde você veio, não importa o que você experimentou. Se você entender que eu tenho esse chamado, esse convite. Lá no passado era só para gente especial, mas agora eu posso. Porque Jesus vai me formar. Ele é o meu discipulador, o único que existe. Eu mais Jesus significa que eu posso me tornar um aprendiz dele. Claro que outros processos vão nos ajudar, mas entende isso? A responsabilidade é minha com a minha formação espiritual. Porque é a minha vida que tem que ser organizada. Não é 1 hora, 2, 3 horas com alguém que pode te ensinar que vai resolver a sua vida. A gente sabe disso. Porque a gente já ouviu muita coisa, mas quanto disso que a gente ouviu a gente pôs na prática? A gente não põe. A gente fica esperando um milagre, né? De Deus, assim. E Jesus não fez assim com os discípulos. Ele chamou cada um deles para estar com eles, andar com eles. E se você está ainda pensando aí, mas na época deles era mais fácil. Jesus estava lá. Irmãos, é sempre um laço. Vou falar que é quase um laço do inimigo, né? Deixar mais tenso, né? É quase um laço do inimigo começar com essa história. Era mais fácil para ele, ele pode. Aí você vai falar, na profissão do fulano isso é mais possível. Você já começa com todas as desculpas. Mas ele não tem 2 filhos. O outro, ele não tem filho. E o chefe dele... Cara, não vai por esse caminho, não. Deus sabe aonde você está. Ele vê aonde você está e Ele pode trabalhar na sua vida. Porque o discipulado acontece na vida. Tendo essa compreensão de que eu preciso tomar as rédeas da minha vida, organizar a minha vida em torno da decisão de ser um discípulo. Lembra? Discipulado não é um verbo, entre outras razões, porque ou eu sou um discípulo ou eu não sou. Se eu sou um discípulo, a pergunta é, eu tenho cuidado da minha vida como discípulo, sabendo que eu sou um discípulo? Essa é a pergunta para nós hoje. E nas próximas semanas nós vamos falar um pouco mais sobre esses aspectos. Eu quero procurar ajudar vocês nesse sentido também de pensar o estar com Jesus, tornar-se como Ele, agir como Ele, todo esse processo. Então nós vamos falar sobre questões mais interiores, questões práticas também, que a gente pode fazer sobre isso. Tá bom?